gente! Salve, salve, queridos e queridas! Vem comigo fazer um glass pra mim. É pra mim mesmo. Eu vou caçar eficiente de glass pequenininho. Vou deixar dois. Deixa, ó. Ei! Eu vou ter um pouco desse aqui de um vermelho. Eu tenho isso. E agora, tá vendo? Achei que vai. Vou passar só um pouquinho. Esse aqui é muito. Gente, vamos só um pouquinho. Mas tá tudo mesmo. Agora a gente vai mexer. Gente, olha, tudo tá bom. Olha o meu potinho pequenininho. Olha isso. Olha isso. Ele é um logo, tá, gente? Essa gente tem. Essa menininha. Mexe nisso. Eu, um monte de pessoa. Menos os meninos. Ah, não pode faltar. Vídeos. Só só um pouquinho. De cada possibilidade. Não sei. É que aí tá bem, mas eu gosto. Aí tá bem. Vou fazer isso no site, eu tenho. Agora só. Ah, eu vou fazer já no YouTube. Ah, não, bonito. Sabe que eu tenho um YouTube. Gente, melhor misturar com outra coisa. Eu já vou fazer uma mistura toda já. E o outro. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui não tem. Mas isso aqui agora é muito. Agora, vou misturar. Um gloss. Já que eu gosto muito. Tô criando gloss. Você vai de gloss? Ah, não é tão bonitinho, olha, gente. É de copy, bora. Gente, isso aqui tá muito bom. Vou ficar meio 10 estrelas. Tá, mas primeiro vamos com isso. Tá com muito gosto de cereja. Esse aqui vai ser esse. Esse aqui vai ser com dois. Serve, né? Serve, meu Deus do céu. Quando vai ter. Eu sou muito fazer isso. Eu não sou. Eu não faço, gente, aos poucos. E a gente, esse lado. Aí. É isso, né? Eu só trouxe. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma barqueira. Essa aqui. Essa aqui. Não, também. Eu só peço isso, eu deixaria minha cozinha, eu ia ter que abrir uma marca. Olha isso, gente. Peraí. Vamos pegar um gloss bem grande. Aqui, gente. Cara, eu não gosto muito. Ele brilha, não sei também. Ele vai ter que mostrar.